Você sabe o real significado de democracia? Meu nome é Pedro Gama e no vídeo de hoje nós vamos explorar um pouco mais sobre essa palavra que tanto impacta a nossa vida. A palavra democracia tornou-se um verdadeiro supertrunfo no vocabulário político. Quando queremos acusar alguém de fazer algo que nos desagrada, não hesitamos em levantar a voz e dizer: isso é antidemocrático. Da mesma forma, quando queremos nos referir positivamente a um político, vira e mexe utilizamos a expressão: ele é um grande democrata. Fato é que a palavra democracia tomou uma carga tão valorativa que muitas vezes a confundimos como um elogio qualquer. Ninguém assume publicamente ser antidemocrático, assim como ninguém gostaria de se assumir publicamente ser um imbecil, injusto ou até uma pessoa má. Mesmo políticos e regimes com tendências claramente autoritárias se dizem defensores da democracia. E além disso, acusam os que lhe criticam como os verdadeiros antidemocratas. A título de exemplo, o próprio golpe militar de 1964 e todo o regime militar que passou a comandar o país se justifica ainda hoje como uma revolução democrática, com o intuito de salvar e resguardar a democracia brasileira. Isso, apesar de ter sido um dos regimes mais autoritários, violentos, censuradores e avesso a qualquer tipo de eleição e participação popular em nossa história contemporânea. Essa confusão com a palavra democracia é um tanto quanto perigosa. Quando uma palavra perde toda a objetividade do seu conceito, a sua funcionalidade passa a ser questionável. Se tudo pode ser ao mesmo tempo democrático e antidemocrático, a palavra democracia perde seu sentido de ser. Fazendo uma análise etimológica da palavra, vamos perceber que democracia vem do grego demos, que significa povo, e cracia, que significa governo. Ou seja, democracia é o governo do povo. Mas essa definição não resolve nosso problema. Dizer que a democracia é o governo do povo sem explicar o que isso significa exatamente nos conduz para o mesmo perigo descrito anteriormente. Para enfrentar este problema, precisamos definir de maneira um pouco mais criteriosa o que entendemos por democracia. Isso não é uma tarefa fácil, inclusive pelo fato de que a palavra democracia tem pelo menos 2.500 anos de existência. Durante todos esses 2.500 anos, o seu significado mudou consideravelmente. A palavra democracia surge na Grécia Antiga por volta mais ou menos do século V a.C., mais especificamente na cidade-estado conhecida como Atenas. Em Atenas, as decisões referentes à comunidade passaram a ser tomadas em assembleias, através de votações diretas pelos próprios cidadãos. Em outras palavras, os cidadãos é quem conjuntamente deliberavam os assuntos de interesse da comunidade. Trata-se do modelo que hoje nós chamamos de democracia direta. Mas nós precisamos tomar muito cuidado para não romantizar esse regime. Na Atenas da Grécia Antiga, apenas eram considerados cidadãos os homens atenienses com mais de 18 anos. Ou seja, mulheres, escravos e estrangeiros estavam excluídos deste processo e sequer eram considerados cidadãos. Curiosamente, os atenienses justificavam a escravidão através da própria democracia. Para que os cidadãos possam se ocupar das funções de decidir pela comunidade, é necessário, diriam os gregos, que existam escravos trabalhando. Com a conquista da Grécia Antiga pela Macedônia e o fim das cidades-estados, a palavra democracia foi enterrada. E enterrada ficou por no mínimo 20 séculos, ou seja, 2.000 anos. Foi apenas no século XVIII, num contexto e comunidade completamente diferente da Grécia Antiga, que a humanidade voltou a falar em democracia. Mas, embora usando a mesma palavra, a democracia dos pensadores modernos passou a ter um sentido bem diferente, especialmente diante do novo contexto político e filosófico promovido pelo liberalismo, pelo iluminismo, e concretizada em movimentos como a Revolução Inglesa e a Revolução Francesa. A palavra democracia passa a envolver dois conceitos muito importantes. Primeiro, a ideia de liberdade individual. A democracia é o regime político que visa proteger as nossas liberdades individuais. A democracia moderna não convive com qualquer tipo de interferência indevida em nossas liberdades, inclusive com a escravidão. Somos livres e devemos ter a nossa individualidade respeitada. Em segundo lugar, a ideia de representação. Na democracia moderna, o exercício do poder é feito pelos representantes que nós elegemos. Não se trata mais dos cidadãos discutindo e deliberando todos os assuntos da comunidade, mas os cidadãos
elegendo os governantes que irão nos representar. Por esse motivo, chamamos a democracia moderna de uma democracia representativa e indireta. Esse conceito de democracia, aliás, é o que mais se aproxima do conceito que hoje nós adotamos corriqueiramente. Quando discutimos o Estado Democrático de Direito, na aula passada, por exemplo, falamos que a palavra democrático significa que em nosso Estado somos nós quem escolhemos as pessoas que irão definir quais leis valem ou não valem em nossa comunidade. Nesse contexto, a palavra democracia assume um significado bem definido. Democracia seria a condição em que os cidadãos escolhem periodicamente, através de eleição, os representantes que irão tomar as decisões em nossa comunidade. Mas seria a democracia apenas isso? Imagine a situação em que nossos representantes, devidamente eleitos, comecem a traçar planos para se perpetuar no poder. E assim, começam a mudar as regras do jogo para favorecê-los. Facilitam o seu acesso aos meios de comunicação, destinam mais recursos para os seus partidos, passam a restringir-se e censurar opiniões contrárias a seu governo, bem como começam a concentrar em si as atribuições que antes eram de outros órgãos públicos. Além disso, no nosso exemplo, esses representantes começam a perseguir alguns grupos sociais. Prisões começam a ser feitas de maneira injusta, os juízes passam a ser intimados a decidir conforme os seus interesses, a imprensa fica proibida de dar notícias que sejam desfavoráveis ao governo, as apresentações culturais não podem mais se manifestar sobre determinados temas, partidos adversários são colocados na ilegalidade, nas escolas o governo é apenas elogiado e exaltado, ensinando as crianças desde pequena a admirarem essas figuras. Chega então o momento de uma nova eleição. Com forte controle do governo, os mesmos representantes acabam sendo consagrados vencedores novamente. Neste caso, mesmo tendo os referidos representantes devidamente eleitos, estamos falando de uma democracia? A resposta nos parece óbvia que não. Mas quando tentamos explicar os motivos pelo qual o exemplo citado não é uma democracia, percebemos que para conceituar um regime democrático, precisamos ir além da ideia de votos e representação. A democracia nossa, além de eleições periódicas e livres, pressupõe uma série de outras coisas. A democracia, em primeiro lugar, pressupõe pluralidade política e partidária. Ou seja, pessoas diferentes, com pensamentos e interesses diferentes, precisam ter resguardado o direito de defender os seus posicionamentos e, inclusive, se organizar em partidos diferentes, podendo expor e disputar as suas ideias. A pluralidade política, aliás, é um dos requisitos para que tenhamos uma democracia com alternância de poder, ou seja, um regime que possibilite que diferentes grupos cheguem ao poder. Alternância de poder não significa que necessariamente de 4 em 4 anos o grupo político precise ser modificado, mas significa que todos tenham igual chance de chegar ao poder, sendo a sua alternância sempre uma possibilidade. Ademais, a democracia exige também, como já nos ensinavam os modernos, que as nossas liberdades sejam respeitadas. Seja a liberdade de expressão, liberdade de associação, liberdade de reunião, liberdade artística, também a liberdade de imprensa. Uma imprensa livre e independente é outro fator fundamental para o bom funcionamento da democracia. Imprensas controladas por um único grupo e pelo governo escondem e camuflam as informações, impedem que a população tenha conhecimento sobre o que de fato está acontecendo e impede a livre circulação de ideias. A democracia também exige separação de poderes. Precisamos que os poderes sejam autônomos, independentes e harmônicos. A democracia não funciona quando todo o poder está acumulado nas mãos de poucas pessoas. Mas fiquem calmos que sobre este assunto específico ainda teremos tempo de falar com mais calma em outra oportunidade. Por fim, não podemos esquecer, a democracia pressupõe o respeito integral aos nossos direitos fundamentais. Ou seja, aos nossos direitos que dizem respeito à nossa própria dignidade humana, nossos direitos civis, nossos direitos políticos e também os nossos direitos sociais. Mas este também é um assunto para a nossa próxima aula. Não deixe de acompanhar o próximo vídeo do nosso curso de formação política.